E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. Me diz uma coisa, Dan. Você estava falando aí que você entrou para você, né, te interessava muito essa questão de entender a relação, a conectividade entre o homem e a divindade, essas coisas todas. Mas me diz uma coisa, você estudando primeiro a teologia, depois ciências da religião, ainda assim você consegue ter uma religiosidade, você olhando por esse lado tão científico a relação entre homem e divindade, ainda assim você consegue ter uma religiosidade? Como é que Ah, é isso? consegue. Então, eu acho que essa diferença de perspectiva é o que denota, assim, coloca a teologia num lugar diferente da ciência da religião, sabe? Porque quando você estuda teologia, apesar de você utilizar ferramentas científicas, né, para estudar a religião, a teologia, ela é uma ciência que ela te inspira muito, sabe? Então, apesar de você ir lá estudar a Bíblia, né, para quem não sabe, eu sou praticante budista, né, mas quando eu fui estudar teologia, o curso ele foi estudado, né, sob os moldes do cristianismo. Então, o livro que a gente tinha que estudar era a Bíblia cristã, né? Também estudamos judaísmo, coisa e tal, mas assim é uma pincelada, né? Hebraico e tal. E aí, quando você estuda teologia, você você utiliza ferramentas como psicologia da religião, antropologia da religião, história da religião, tantas outras ciências humanas aplicadas no estudo da religião, né? Para você entender o fenômeno religioso de maneira científica, mas ao mesmo tempo, né, a teologia ela te traz a inspiração da religiosidade. Então eu sempre eu me lembro assim de algumas aulas que eu tive que elas tinham embasamento científico, né? A gente esmiuçava a Bíblia, né? De acordo com fatos históricos, antropológicos, sociais, né? Então o professor ele trazia questões políticas que estavam acontecendo naquele momento, questões históricas e enfim. E aí a gente compreendia que aquele texto ele, na verdade, estava querendo dizer uma coisa totalmente diferente do que popularmente se compreende em relação àquele texto, né? Aí a gente tinha aquele clique, né? Falei assim, caraca, que coisa muito louca. E eu, pelo menos, eu era assim, né? Tinha alguns colegas meus que eles entravam em crise existencial, porque numa questão de segundos o professor desmoronava tudo aquilo que ele cria, né? Que ele vinha crendo até então, né? Só que mesmo assim, os meus professores, que eram também pastores, né? Alguns eram de denominações religiosas diferentes, mas na sua maioria eles eram pastores metodistas, né? Eles tinham esse cuidado de sempre trazer uma mensagem inspiradora no final para reforçar a fé, né? Então, eu acho que essa que é a pitada da teologia, sabe? Então, inclusive para mim, mesmo que eu não fosse cristã, sabe? Eu gostava muito de ouvir eles falando. E, e sempre me dava uma inspiração, assim, porque a gente compartilhava dos mesmos ideais, das mesmas virtudes, né? Então, apesar de sermos de religiões diferentes, a gente se comunicava muito bem, né? A mensagem final, ela era compartilhada. Já em relação às ciências da religião, aí é estritamente científico. Você até não se envolve muito com a religião. Na teologia, não, você se envolve. Porque quando você vai fazer uma pesquisa teológica, né? Eu acho que a mensagem final da teologia é inspirar, né?
E eu diria que a mensagem final da ciência da religião é entender. Claro, né? Você precisa entender na teologia também, mas é que na ciência da religião você afunila assim o seu objetivo de uma maneira que é estritamente entender. O cientista da religião, ele não necessariamente ele é um sujeito religioso. Eu percebi isso quando eu fui fazer o mestrado em ciências da religião, né? O meu orientador, inclusive, ele era sociólogo da religião. E ele não gostava muito de teólogos, inclusive, porque ele falava assim que os teólogos eles romantizavam demais o estudo da religião. O que para mim é ótimo, eu me identifico com essa característica, né? Ele já não gostava. Então, assim, na ciência da religião é um negócio mais é puramente científico, assim, né? Acho que, Então, nossa, acho que eu seria respondi mais a ou pergunta. menos. Não, seria mais ou menos assim, como na teologia você se envolve com a religião, enquanto na ciência você dá um passo atrás da religião. É tipo isso. Eu, pelo menos, eu vejo assim.